Seja bem-vindo a mais um Desvendando o Pedagogiquez. E hoje vamos tratar sobre os 7 princípios governamentais, que são fundamentais para você entender o material que seu filho usa na escola e que seu aluno usa também. E que você, professor e pai, vocês estão envolvidos e imersos neste ponto que guia o nosso pensamento no material. Vamos começar definindo a palavra princípios. É importante porque princípio é uma palavra muito genérica. Muitas pessoas usam princípios. Por exemplo, você diz assim, o fulano é uma pessoa de princípios, querendo dizer que ele tem caráter. Nós também usamos princípios bíblicos para falar de aplicações diretas do texto bíblico na nossa vida. Então, usamos essa palavra de várias formas. Mas aqui, na abordagem educacional por princípios, o princípio é diferente. Quando estamos ensinando para a educação infantil, nós definimos princípio como semente. Por quê? Deixe-me ajudar você a lembrar disso. Quando você era criança, certamente você engoliu semente de algum fruto. E aí era costume antigamente dizer, vai nascer uma árvore no seu estômago. E nunca nasceu. E essa ilustração mostra para nós que a semente tem tudo o que é necessário para fazer brotar uma árvore. Só que essa árvore não vai brotar se não houver as condições, o ambiente, a umidade, a temperatura necessária para que a semente floresça. Mas está ali. Tem tudo ali para ter uma árvore com frutos por muitos anos. Isso é um princípio. É uma verdade condensada, de forma que quando ela é plantada no coração do aluno e na mente do aluno, e essa mente é fértil, então o que vai acontecer? Ele vai desdobrar essa verdade condensada em muitas outras verdades. E aí ele consegue aplicar essas verdades a diversas áreas da vida, em diversos campos acadêmicos. Quais são esses princípios que nós chamamos de princípios governamentais? Por que governamentais? Porque eles guiam as nossas ideias e vão formando na mente de quem ensina e de quem aprende uma cosmovisão bíblica. Nós começamos com o princípio de soberania, que significa Deus é o governante de todas as coisas, mas como governante excelente e perfeito, ele decidiu que não iria governar sozinho. Então, ele descentraliza o seu poder de governo em esferas jurisdicionais, dando ao indivíduo o poder de governo, à família, no caso, o pai como governante da família, à igreja ele dá aos presbíteros, à escola, os diretores e professores e à sociedade civil, os governantes. Como detentores do poder dentro da esfera, praticando o princípio de soberania, então cada líder cuida da sua esfera, sem interferir na outra, mas colaborando com livre e espontânea vontade no governo. A palavra-chave, então, de soberania seria descentralização de governo, cada um governando na sua esfera. A distorção disso é tirania, ou anarquia, não é? Ou centralização de poder. É só você pensar. Você, pai, decide qual escola vai matricular o seu filho. Você não é obrigado a matriculá-lo em escola alguma. Então, quando você toma essa decisão, você está praticando o princípio de soberania, de ser o governante da sua casa. Tudo bem. Soberania é o primeiro princípio. Depois nós vamos para autogoverno, muito ligado à soberania, que é a prática deste governo individual. Autogoverno é quando você é o que você sempre deve ser, mesmo que alguém não esteja olhando para você. Então você é a pessoa, você faz o certo, você não faz o errado, esperando nem recompensa nem punição. Você entende o que é certo, então você faz, você entende o que é errado, então você não faz. A Bíblia chama autogoverno de domínio próprio. É um exercício que nós praticamos a nossa vida inteira. Você sabe quando seu filho começa a crescer e você vai tirar a fralda e então está ensinando ele a ter controle do próprio corpo?
e quando você ensina ele a dividir brinquedos, e quando você o ensina a pedir autorização para fazer aquilo que ele vai fazer na escola, ou em casa, tendo autorização ou não dos pais e professores. Então, isso é exercício de autogoverno. Quando você entende e obedece a Deus, arcando com todas as consequências. Então já vimos soberania e autogoverno. O próximo princípio é o da individualidade. Que riqueza de princípio! Deus é único, é um indivíduo sem comparação. Ele tem 100% dos atributos, 100% da soberania, 100% do conhecimento. Então, ele distribui isso na sua criação, ao fazer indivíduos únicos nas suas capacidades, na sua história, na sua maneira de pensar. Esses indivíduos únicos são singulares, por isso se tornam especiais. Não no sentido de serem bajulados ou de ignorarmos as coisas que necessitamos tratar com esses indivíduos, mas no sentido de que nós não comparamos um indivíduo com o outro. Cada um de nós é diferente, alcança potenciais diferentes em ritmos diferentes. Sim, nós podemos ter modelos, podemos nos inspirar olhando pessoas, mas nós não precisamos nos comparar. Não precisamos nos comparar a ponto de nos entristecermos porque somos diferentes de alguém ou gostaríamos de ser de outra maneira. Nós podemos celebrar e ficarmos felizes com aquilo que nós somos, da maneira que Deus nos fez, em termos de talento, em termos de capacidade, em termos de história. Eu sei que alguns de nós têm histórias tristes, não é verdade? E a maneira que nós reagimos a essas histórias tristes também refletem a nossa individualidade. Não é tão agradável, mas nós podemos dizer para Deus: obrigado, porque o Senhor me fez sobreviver no meio de histórias tão difíceis. Muito bem. Você é único. Se você entender isso, você não vai querer que ninguém seja igual a você. E você também não vai querer ser igual a outras pessoas, a não ser igual a Cristo. Imitar algumas pessoas, mas continuando no exercício da sua personalidade. Bom, se todos nós somos seres únicos, segundo o princípio da individualidade, então nós não somos suficientes, porque nós não teremos tudo, não faremos tudo, não saberemos tudo. Nós precisamos do outro princípio, que é o princípio de aliança. Aliança é um consentimento mútuo, quando eu desisto de direitos individuais para então trabalhar com o direito do outro. Mas não porque me foi imposto. Eu dou o privilégio ao outro, consentindo na abertura de mão desse privilégio. Vamos revisar? Já vimos soberania, que é descentralização de poder, autogoverno, que é o autocontrole, individualidade, que é a singularidade, e a aliança, que é o pacto para vivermos juntos. O próximo princípio bem interessante para trabalharmos é a mordomia. E quando nós pensamos em mordomia, somos logo tentados a colocar nossa mente em bens materiais, dinheiro, tempo. Mas aqui na AEP a mordomia vai bem além disso. Nós estamos tratando de mordomia do coração, mordomia da mente. E James Madison, que escreve sobre isso, ele vai dizer que a consciência é a mais sagrada de todas as propriedades, porque é em propriedade interior. É aquilo que Deus usa para me guiar sobre o certo e o errado. Se a minha consciência dormir, eu não consigo exercer autogoverno, eu não consigo discernir o que é certo e o que é errado. Eu preciso fazer a minha consciência ficar acordada, ok? Mordomia. Se eu sou capaz de cuidar do que eu sou, então também sou capaz de cuidar do que eu tenho. O próximo princípio que nós temos aqui é caráter. Caráter significa marcas que são feitas na minha vida
por meio de trabalho e por meio de circunstâncias. Então, diferente de individualidade, o caráter, você não nasce com ele, mas ele é desenvolvido em você. E a má notícia é que nós desenvolvemos caráter enfrentando circunstâncias difíceis. Ninguém desenvolve caráter na mordomia. Muito bem. Também o trabalho produz caráter. Significa que nós devemos aspirar a sermos produtivos, trabalharmos a fim de alcançar resultados. O desejo de conseguir tudo mais fácil não é aquilo que deveria mover o nosso coração. Nem apenas consumir aquilo que outros fizeram, mas, pelo contrário, deveríamos querer, desejar alcançar os resultados pelos nossos próprios esforços. Por último, nós temos o princípio de semeadura e colheita, que é o princípio do planejamento. Você quer comer um fruto, você precisa plantar. Você deseja algum resultado, você precisa trabalhar para isso. A semeadura e colheita fala contra a ideia de eu ter um resultado que eu não trabalhei para alcançar, ou mágico. Bom, pode ser que você experimente um milagre, que você alcance alguma coisa assim nesse sentido extraordinária, mas veja, é meta-ordinário, é extraordinário, né? Não é uma coisa comum. Comum é que você planeje para obter. Eu quero ter uma casa, eu poupo para comprar. Eu quero ter boas notas, eu estudo para isso. Se eu não fizer, eu arco com as consequências das minhas ações. Esse princípio nos chama à responsabilidade, ao planejamento e não ao descanso irresponsável quando nós temos que pensar na nossa vida. Vamos lembrar então sobre os 7 princípios? E agora eu quero fazer uma aplicação direta para você, pai, e em relação à vida acadêmica do seu filho. Então, primeiro princípio de soberania. Você é o líder. Você é o responsável pela educação do seu filho. A escola é coadjuvante. Assuma isso. Deus deu isso para você. E você precisa ensinar para o seu filho que ele é submisso a você. E precisa cumprir a parte dele nesse acordo de liderança, estudando com afinco. Autogoverno. Você precisa se controlar para ser exemplo para o seu filho. Fala com ele de forma branda, guardar os aumentos na voz apenas para quando tiver que sinalizar que está passando dos limites, mas não ficar nervoso e irritado o tempo todo, que é um desafio para nós pais. E aos poucos ir dizendo para os filhos as coisas que você espera que eles façam, sem você cobrar, sem você mandar, automaticamente. Individualidade, não compare um filho com o outro. Pelo contrário, entenda cada um dos seus filhos. Sabe uma ideia boa? Pega uma tabelinha e coloca assim o nome de cada filho e lista pelo menos 10 características de cada um. E como você pode trabalhar com eles em cada uma dessas características. Quando a gente pensa em aliança, o princípio da aliança, você tem que pensar que você abre mão de muitas coisas para o seu filho. Isso não deve magoar você. Pelo contrário. A renúncia em sermos pais, em abrirmos mão de algumas coisas para os nossos filhos, deve alegrar o nosso coração. Do que você tem aberto mão? Você fica magoado por causa disso? Faça um conserto em relação a isso. Lembre-se, estou fazendo isso em aliança com o meu filho. Olha, você vai fazer isso por no máximo 1,5 décadas, depois seu filho cresce, vai embora, cuida da vida, né? Mordomia, você cuida dos seus pensamentos, você cuida do seu coração, você cuida do seu interior, como você alimenta a sua mente, do que você alimenta a sua mente como pai. E o que você permite que entre na sua casa para alimentar a mente da sua família. É sua responsabilidade, lembra? Fazer a mordomia do conteúdo que entra na sua casa foi dado a Deus como tarefa no princípio de soberania para você, pai, para você, mãe. Caráter são as marcas que são feitas na gente. Você reconhece essas marcas? Qual foi a última circunstância difícil que você passou? E quais marcas ela fez em você? Semeadura e colheita, como anda o seu planejamento? Você planeja o seu tempo com a sua família? Você planeja o gasto do seu dinheiro? Como você tem feito isso? São coisas importantes para nós. São atitudes importantes para nós aplicarmos na nossa vida. Para você lembrar dos 7 princípios, eu quero terminar falando da palavra camisas. CAMISAS, caráter, autogoverno, mordomia, individualidade, soberania, aliança,
semeadura e colheita. Muito obrigado por nos ouvir. Nos encontraremos no próximo Desvendando Pedagogiquês.